Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós iremos falar novamente sobre a reforma trabalhista, que é um tema que está gerando muita polêmica perante a população. E no vídeo de hoje nós temos o prazer de receber novamente o Dr. Hamilton Luiz Scarabellin, que é juiz titular da Primeira Vara do Trabalho de Jundiaí e também atua como juiz substituto no Tribunal Regional da 15ª Região. Olá, doutor Hamilton, para nós é um prazer ter o doutor aqui novamente nos auxiliando com as nossas dúvidas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, queria que o senhor esclarecesse temas que, ao meu ver, foram muito prejudiciais ao trabalhador. Muito obrigado por estar aqui novamente. Eu quem agradeço, doutora, a oportunidade de eu voltar a falar com seus ouvintes, porque realmente os temas são polêmicos e é sempre bom tentar, pelo menos, esclarecer as dúvidas do ouvinte, do trabalhador e até do próprio empresariado, do empregador. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Quais são os temas que tanto lhe trouxeram indignação, vamos falar assim? Essa é a palavra correta, doutor, indignação. Foi como eu me senti quando fui estudar a reforma. Doutor, vamos falar de equiparação salarial. Com a reforma, ficou praticamente impossível pedir equiparação, não ficou, doutor? Doutora Elaine, praticamente impossível não, mas se tornou muito difícil a equiparação, o preenchimento dos requisitos básicos hoje previstos no artigo 461 da CLT, que é o artigo que trata da matéria e foi substancialmente modificado. Dificultou sim, porque hoje tanto o empregado postulante da equiparação como o paradigma precisam trabalhar no mesmo estabelecimento, não basta a mesma localidade, é preciso ser no mesmo prédio, vamos definir assim, no mesmo prédio, no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Não basta uma empresa aqui no centro da cidade e a outra num dos bairros, na mesma localidade. Antes se podia, agora não mais. Outro requisito, os 4 anos na empresa do paradigma, o que já dificulta a equiparação. Sem falar no plano de cargos e salários, que hoje virou um documento qualquer, pode ser feito de qualquer jeito, sem a participação de sindicato, sem registro no Ministério do Trabalho, requisitos antes indispensáveis. O empregador não precisa respeitar mais antiguidade e merecimento, enfim, pode ser feito, como eu diria, de qualquer jeito, vale até num pedaço de papel de pão. Então, com isso, vai dificultar, tornar quase impossível e vai inviabilizar as equiparações salariais. Mas antes que a senhora me pergunte, não se aplica às relações passadas antes da lei. Quem tinha o direito à equiparação pode postular, como o marco divisório de 11 de novembro. Perfeito. E, doutor, outra dúvida também que é bem recorrente é em respeito aos danos morais. Agora, não pode se pedir dano moral de qualquer forma, né? Até porque há agora uma tabela, podemos dizer assim, doutor, uma tabela de fixação? Como ficou agora? Podemos sim falar em tabela, e aliás uma tabela que eu chamaria, para falar pouco, esdrúxula. Uma tabela sem sentido, uma tabela feita por quem não conhece as relações sociais e não vive o meio trabalhista como nós, juízes do trabalho, vivemos. O dano moral agora é tarifado. Cada dano tem o seu valor. Não havia isso anteriormente. Os juízes fixavam, de acordo com a extensão do dano, com a capacidade financeira da empresa,
Enfim, era um valor arbitrado pelo juiz. Agora, o artigo 223, parágrafo 1º e seus incisos, traz os valores. E outra severa alteração advinda com a reforma trabalhista foi em relação às custas, honorários periciais, honorários sucumbenciais. Antigamente, o trabalhador ele não precisava se preocupar com essa questão, pois ele era beneficiário da justiça gratuita e não precisava desembolsar nada. Mas agora mudou, né, doutor? Mudou. Como fica agora? Agora, esse é outro ponto sensível da reforma, mudou sim. A partir do dia 11 de novembro, a parte vencida vai pagar os honorários do advogado da parte vencedora, sendo proibida a reciprocidade, a compensação. Quem perder paga a parte do adversário. As custas processuais serão devidas, serão pagas pela parte vencida ou pelo reclamante, que até então não pagava, beneficiário da justiça gratuita. Ele ainda poderá ser beneficiário, mas agora com mais restrições. E também as custas do perito. Ele vai pagar sempre, sendo ou não beneficiário. Perdeu a perícia, ele vai ser condenado desde que haja crédito no processo para ele, quando então será descontado. Ele só não pagará se ele não tiver crédito nenhum, aí a execução ficará suspensa até ele, porventura, reunir condições do pagamento. Doutor, nos dê um exemplo prático de como vai ficar agora o pagamento dos honorários periciais, como que funciona esse descontar do crédito? De uma forma bem simples, doutora. O reclamante, o trabalhador ajuiza uma ação postulando 2 pedidos, adicional de insalubridade e horas extras. Ele perde a insalubridade e ganha as horas extras. Na insalubridade teve perícia, haverá uma condenação em honorários e haverá um crédito para ele no próprio processo das horas extras. Desconta-se o valor do perito das horas extras. Inclusive, se zerar, está zerado, ele não recebe nada. Se houver saldo, ele recebe. Isso é descontar do crédito. Se ele tiver algo para receber, ele vai pagar, sendo ou não beneficiário da justiça gratuita. Só uma coisa, doutora, que é importante eu falar no fechamento. Existe uma medida provisória para ser editada pela Presidência da República, alterando alguns pontos da reforma, principalmente a tarifação do dano moral, ao qual eu já me referi anteriormente. Era isso que eu queria esclarecer. Perfeito. Doutor, mais uma vez nós agradecemos pela gentileza de estar aqui conosco, prestando esclarecimentos, trazendo a você, trabalhador, uma noção de como a reforma trabalhista vai alterar os seus direitos. Então, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço a participação mais uma vez, espero ser convidado outras vezes. É sempre um prazer poder atender o convite da senhora. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Agradeço também a você por assistir os nossos vídeos e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, pois nós iremos trazer novos entrevistados para falar ainda desse tema da reforma trabalhista, que é um tema que está gerando muita polêmica. Espero vocês, até mais!